Boa noite aos ouvintes, né? Boa noite aos que nos acompanham nas redes sociais. É sempre uma oportunidade a gente, e muitas vezes, a gente orientar um pouco, né? Nesse momento de um grave acidente, a gente fazer as orientações, né? A questão aquelas pessoas que andam de moto é sempre importante, a questão do capacete, da segurança, dos utensílios que tem que ter de segurança das vítimas. Mas, no entanto, quinta-feira, né, esse horário, adentrou duas vítimas, né, trazidas pelo SAMU, de um acidente aqui na BR, colisão moto-moto, uma das vítimas, todas as duas vítimas ao solo, e foi trazido aqui. A primeira vítima, dois jovens, praticamente mesma idade, né, a gente não reporta bem o nome, mas que um teve uma lesão, assim, um trauma mais grave, né, um paciente mais grave, que eu acho que é o mais grave é o Tiago, né? Um pouco mais grave o Tiago, né? Que infelizmente devido o mecanismo do trauma, né? Ele teve um traumatismo craniano, provavelmente um traumatismo de base de crânio, com fratura de mandíbula, com fratura de ossos longos dos membros superiores. Então, para a gente entender da dinâmica, né, do trauma, então do impacto, da velocidade e todo o mecanismo de trauma, né, que aconteceu. Para a gente isso é importante até para definir medidas. Esse paciente chegou algo agitado e desorientou, ou seja, neurologicamente o sistema nervoso central já começou a ter algum comprometimento e foi assim indicado pela doutora Ilana e auxiliado por nós a intubação dele para manter essas vias respiratórias. Haja visto também que ele estava vomitando. Esse paciente está estável, né, do ponto de vista clínico, mantido pressão, mantido respiração, todos os parâmetros normais. A gente acionou o SAMU avançado, porque como o paciente está numa situação de intubação, ele vai na unidade avançada, onde tem um respirador, um médico, para provavelmente Quixeramobim, né, que é nossa referência de trauma. As referências de trauma são para lá. E o segundo paciente menos grave, né, é uma fratura de punho, também assim, realizados exames radiológicos, todos normais em relação a outras lesões mais importantes. Então, provavelmente ele sofreu um mecanismo de trauma um pouco menor, né? Aí a gente também não sabe a dinâmica do acidente, mas é importante a gente, quando avalia um paciente, ver essa dinâmica para ver as respostas, possíveis lesões que eles possam assim ter. E aí a gente conseguiu estabilizá-lo e provavelmente esse irá para Quixeramobim também para a questão que é o nosso tal de referência hoje de trauma. Doutor, no local muito sangue perdido. Esse sangue poderia ser da vítima mais grave, no caso o Tiago? Com certeza, provavelmente a lesão, como a gente diz, o impacto com certeza sobre ele foi um pouco a maior, daí o mecanismo da lesão, as fraturas, as lesões do organismo sobre o trauma, né? A gente tem que entender isso. E de ponto de vista sangra, né? Para ter uma ideia, ele teve uma fratura de mandíbula, sangra muito. Então provavelmente esse sangue deve ter sido dele, né? Mas aí aqui chegando, ele foi estabilizado, mantido pressão, feito medicações anti-hemorrágicas, né? Que a gente chama para conter esse sangramento, deixar ele totalmente estável, para que a gente possa aguardar o SAMU. Normalmente a unidade avançada demora aí uma média de 2 horas, 3 horas. Enquanto isso, esse paciente vai ficar com a gente aqui, mantendo essa estabilização, né, por medicações, para que possa ser o SAMU chegar e encaminhá-lo a Quixeramobim. Doutor, este que está entubado, aguardando a transferência, ele sofreu alguma fratura que se refere, né, no tórax? A princípio não. Quando a gente faz um atendimento de um paciente grave, a gente chama de atendimento primário, a gente vê vias respiratórias, a gente vê respiração, circulação e neurológico. Então ele tinha, lógico, uma lesão em vias respiratórias, porque tinha sangramento, tinha fratura de mandíbula, né? O tórax, que seria aí o B de breathing, né, de respiração, você teria aí, estava tudo tranquilo. A circulação podia estar um pouco comprometida pela questão do sangramento, e aí foi feito medicação anti-hemorrágica, soro, e o neurológico sim, aí ele teve, a gente chama olhar de guaxinim, então já mostrando que o sistema nervoso central sofreu um impacto, né, provavelmente hemorragia cerebral, e essa hemorragia aí deixa o paciente neurologicamente instável, daí a necessidade da intubação. Foi socorrido pela equipe do SAMU, a vítima chegou aqui desacordado?
Todas as duas vítimas chegaram algo desorientadas, mas aí a gente não orienta até pela questão do próprio trauma, né? Normalmente você tem um trauma ali, você fica um pouco desorientado, mas no entanto, o outro paciente recupera rápido, né, da fratura de punho, aí o mecanismo de trauma menor, né? E o outro, infelizmente, com uma lesão maior, esse sim vai se deteriorando clinicamente em relação à função neurológica e as medidas que foram tomadas pela doutora Ilana para manter estável. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado e segue o jargão, né? Segue o plantão.